Amém, meus irmãos? Vamos dar início ao nosso culto. Vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor, nosso louvor, nossa adoração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu te Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste. A honra, Podem se assentar, tá bom? Os jovens e adolescentes vão comigo lá para a sala, mas antes uma palavra para você. Pessoal, valorize esse momento da IBD, sabe? É um momento de ensino, é um momento da educação cristã que nós temos, né? Quando nós somos crianças, nós somos levados por uma escola para que a gente possa aprender a fazer matemática, português, não é isso? Não é? É a mesma coisa, como a gente vai crescer na fé se não há um conhecimento cristão, né? O professor Cícero sempre está trazendo uma aula produtiva para nós, vai trazer hoje sobre Efésios capítulo 2, e assim, pessoal, não é na sorte, ele vem aqui e explica a Bíblia, ele vem aqui e ele estuda antes disso, então a gente precisa valorizar e honrar isso também, amém? Participe da nossa EBD, convide os irmãos para estar aqui com a gente, jovens e adolescentes, lá comigo no galpãozinho. Paz, amados. Obrigado, Fel, contratado. Não é não, Fian? A paz, amados. Aqui, na verdade, realmente os jovens eles precisam de um outro estilo de aula, na verdade, que a aula para nós aqui adulta ela é mais expositiva. É o momento realmente de você ler e procurar entender
né, nós que somos adultos, o que o adulto, Paulo estava tentando explicar para os adultos das igrejas lá, principalmente nesse estudo, tá bom? Mas é importante, você é livre também para, eu quero assistir lá a classe junto com os jovens, fique à vontade. O importante é você aproveitar esse momento e estudar a palavra, amém? Amados, nós estamos estudando nesse semestre, nas férias, tá? Durante as férias, nós planejamos o que ia acontecer no segundo semestre. Aí eu previ 18 aulas, né? Oi, quer tocar? Jesus. Obrigado, Fabinho. Então, foram previstas, sabe, aulas previstas, né? Dessas aulas previstas, nós já tivemos o mês de agosto, 4 aulas, e setembro já foi o primeiro sábado, ou o primeiro domingo, dia 7, hoje é 14, e nós vamos cumprir todo esse planejamento aí, é fantástico. E qual a ideia, né, nessas 18 aulas previstas? Estudar pelo menos 5 cartas. Nós já estudamos a carta de Gálatas, e na semana passada fizemos uma introdução à carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E pela graça de Deus, hoje, vamos ver se a gente consegue compreender um pouco melhor 3 capítulos. Se prepare aí para você ler e entender o que o apóstolo Paulo queria ensinar para os nossos irmãos há 2000 anos atrás. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, não em Efésios. Nós vamos estudar Efésios hoje, mas eu queria te mostrar, eu estava reestudando e Deus me deu uma parte muito conhecida, e eu quero compartilhar com você. Lá, mas antes, na semana passada, no capítulo 1, só para a gente lembrar, o apóstolo Paulo, ele fala, pessoal, olha, lá no capítulo 1, tá, eu peguei 2 versículos para a gente sintonizar lá em Efésios. Olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. O apóstolo Paulo, ele não cessava de agradecer a Deus pela igreja que estava lá em Éfeso. Eu dou graças a Deus que estão aí. Ponto. Mais ou menos assim. Lembrando-me de vós nas minhas... Isso é importante, tá bom? Sempre que possível, lembra de todo mundo em oração. Eu sei que às vezes é corrido, você só vai orar para... Senhor, obrigado, está roncando. Obrigado pela comida. Não, mas assim, durante o dia, tenta agradecer a Deus pela sua vida, pela sua esposa, pelo seu emprego, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Tenta. Você vai respirar assim, é fantástico. O Paulo fazia isto. E ele fala assim, para que Deus, por que ele orava? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e ele termina esse capítulo assim, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É fantástico. E aí, o capítulo 2, 3 e 4, ele vai falar de relacionamento. Mas não o seu relacionamento com sua esposa. E é incrível que ele vai usar um exemplo, às vezes, do relacionamento do casal para explicar a igreja. Mas eu gostaria que você entendesse espiritualmente o que ele está querendo dizer, lendo Mateus comigo. O capítulo de Mateus, o capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. É uma passagem muito conhecida, mas que eu vou explorar rapidamente como introdução dos capítulos. E eu quero agradecer já ao Fábio que possibilita projetar aqui, Então eu quero falar de relacionamento com Deus. Como assim, Cícero? Você vai entender. A paz amada, Robert, tudo bem? E aí Mateus, lá naquela passagem muito linda, vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Achou? Número 1, achou aí? Número 1. Amém? Diz o seguinte, vocês já conhecem essa passagem, mas ela vai ser de introdução para Efésios. Capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Achou? Todo mundo achou? Cleonice? Número 1, né? Esqueceu a Bíblia, esqueceu o óculos. Então, acompanha aí. Olha só, olha que lindo. A Bíblia diz assim, lê comigo aqui então, consegue ler?
E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou? É uma passagem muito conhecida, sim ou não? Já leu, releu, você já nasceu, você entrou na igreja lendo essa passagem. E aí, o Jesus, ele quis mostrar algo para aquele grupo, para aqueles 12 que estavam ali. Jesus estava próximo deles. E ele falou assim, olha, o que os homens estão dizendo? Ele já sabia. Ele já sabia. E aí, o que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus está perguntando o seguinte, olha, o conceito que você tem de mim vai depender do nosso relacionamento. Então, aqueles homens estavam com ele ali, os 12, e ele pergunta, tá, e o que os homens lá dizem que eu sou? Os homens, nós aqui, nós estamos tendo um relacionamento. O que eles dizem que eu sou? E aí, ele fala assim, Jesus, meio zombaria, né? Assim, uns dizem que o senhor é João Batista, o seu primo, tá? Morreu agora, reencarnou nele. Tá ali. Outros, Elias, profeta que vai lá e fala, que acontece. Outros, Jeremias, porque se eu choro por um, chora por outro, acode um, se eu tenho um coração muito misericordioso. E outros falam, é um profeta qualquer. É um profeta. Eles não tinham relacionamento? Não tinha. Não adianta. As pessoas que não têm um relacionamento com Jesus Cristo não conseguem conceituá-lo. Ele não consegue. Não sai. Por quê? Tem um segredo. Aí Jesus fechou. Agora sim, nós aqui, nós 12. Os 12, tá? Não é você não, os 12. E vocês? Quem eu sou para vocês? Eu posso imaginar esse silêncio lá. Um olha para o outro, e aí, quem vai arriscar? Quem? É a questão da prova, a primeira questão da prova. Quem eu sou para vocês? E acontece algo que o apóstolo Paulo vai explorar isso. Porque assim, você não pode ter um relacionamento EAD, à distância. Ô Jesus, tudo bem? Eu sei que o senhor está aí, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome aí. Dá o pão nosso de cada dia, mas não venha a nós do teu reino, não. Dá só o nosso pão. Eu não quero ter relacionamento. Porque o senhor está aí no céu. O senhor não pode ter comigo relacionamento. Se afasta de mim. O Pedro vai falar, Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. E é esse homem que fala, eu digo que tu és o Messias, o enviado de Deus, aquele que virá para colocar um reino eterno entre nós. Eu tenho certeza, tu és o Cristo, o Filho de... E por que ele fala aquilo? E por que ele fala aquilo? Por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai te conduzir e revelar as coisas. É o Deus dentro de você. O rei Davi falou assim, Deus, eu vou fazer uma casa para ti. Fala, não, Davi, você não vai fazer a casa para mim. Ao contrário, eu vou fazer para você. Deus não quer que você faça, não. Ele faz para você. Eu decidi habitar dentro de você. Você não entendeu ainda. E quando você começar a entender, eu vou revelar coisas no teu espírito e você vai deixar fluir naturalmente pela fé. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai manter-nos nesse relacionamento com Deus. Deus decidiu habitar dentro de você, dentro de mim. E ele vai revelar as coisas que o apóstolo Paulo estava falando. Deus vai revelar para você. Deus, eu vou orar para você, para que Deus revele. Para que Deus revele. Mas você precisa entender que ele habita dentro de você. Você não tem que se esforçar muito. Foi o que nós vemos em Gálatas. A gente lê lá, andai em espírito. Ande em espírito. Não, e você não fará os desejos da sua carne. Não é deixe de fazer para andar. Ande que você deixará. E aí, esse relacionamento, Jesus fala assim, olha que lindo. E aí é a nossa aula. Ele fala assim,
respondeu, bem-aventurado, Simão, você é um cara bem-aventurado, cara. Você não tem noção do que você inaugurou aqui agora. Você não tem noção. Porque não foi o seu conhecimento, não foi a carne, não foi as faculdades, não foi nem nada. Foi o próprio Deus que está no céu, que se revelou em você. E você deixou-se, né, ser levado por Ele, e você ouviu a voz dEle, e você fluiu. Eu digo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, Jesus fala assim, olha, dentro de você tem esse Espírito Santo de Deus. Que mais para frente ele vai falar, cara, se vocês crescem nesse Espírito, você vai fazer coisas ainda maiores. Então, dentro de nós tem esse Espírito Santo de Deus, e Jesus fala assim, e eu também vos digo que tu és o Pedro. Você agora é Pedro, não é mais Simão não, não é mais Pedrinho não, agora é o Pedrão. Não é mais Cicinho não, Cissão. Não é mais Fernandinho não, Fernandão. Digo que você é uma pedra agora. E presta atenção, e sobre essa pedra edificarei a minha. E aí, quando ele fala pedra, ele não está falando do Pedro, ele está falando da declaração do Pedro. Você não fala essa pérola? Ele quer falar essa pedra. A pedra que ele está falando é a declaração. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa afirmação que a igreja dele é firmada. É essa pedra que ele está falando. E vocês vão entender que o apóstolo Paulo vai falar isso hoje. Quando eu estava preparando, estudando, veio isso, ó, é isso aqui. Vamos falar da pedra de esquina, da pedra angular. Que é quem? O Cristo. O Filho do Deus vivo. E fala, olha, e se a igreja estiver firmada nesse fundamento, em Cristo, as portas do inferno. Então assim, qual é a pedra? Tu és o Filho de Deus? É a afirmação que fluiu dele naturalmente. Essa é a pedra. Aqui, hoje, ó, quando você solta alguma frase, você não fala que é uma pérola, ó, essa pérola aí que você falou. Então assim, a pedra é o Cristo, o Filho do Deus. E ele continua. E se isso acontecer, essa é a chave que abre o reino dos céus. Ou fecha. Porque, oi? Porque assim, ele vai falar assim, ó, Pedro abriu a porta. Aí surgem essas interpretações, né? Então. Exatamente isso. É de lá que veio isso aí. E ó, eu te daria a chave do reino dos céus, cara. Ei, você tem a chave do reino dos céus. Abre a porta. Você tem a chave. É que nós somos inseguros pra caramba, cara. Nós queremos ter o controle de tudo. Não quer falar sério, vai. Quem não quer? Eu quero ter minha conta aí no banco. Eu quero que as contas cheguem. Opa, eu vou pagar, sem preocupação, sem andar pela fé. E a gente esquece que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe, você já teve muitas experiências com Ele e vai ter. E tudo que você desligar, vai ser desligado no céu. Então o Espírito Santo é o nosso relacionamento ecoando na eternidade. Porque tudo que você faz aqui ecoa na eternidade. Você pode abrir ou fechar portas. A palavra pode matar ou levantar alguém. Enfim, e aí ele fala assim, ei, não fala para ninguém quem eu sou não, tá? Vocês não têm certeza. Ei, doeu o coração, hein? Sim ou não? Ele fala para os outros, ó, não fala para ninguém que eu sou ainda não, beleza? Você gaguejou não. Se tiver certeza, você fala, tá bom? Mas eu digo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus está vivo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai lá em Efésios capítulo 2, ele vai começar a ler isso, tentar explicar isso para os irmãos, nossos irmãos lá, que há 2000 anos tinham dificuldade de entender alguma coisa. Lembra que nós lemos em Gálatas? É que a gente tem memória curta. Lá em Gálatas capítulo 2, né, você vai ver lá, desculpa aí, na primeira carta de Pedro, o Pedro vai dizer lá o seguinte, que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. O Pedro fala isso. É que a gente não passa batido isso, né? Mas assim, você vê que todos vão falar algumas coisas. E começa assim o capítulo 2 de Efésios.
Ok? Já foi isso aqui, já foi, peraí. Eu voltei porque aqui. 2. Diz assim. Então ele continua, né? Que olha só, que Jesus, ele vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e... Se eu falasse para você que você nasce morto, você acredita? Mas parece uma coisa do outro mundo isso, né? Que nós nascemos mortos. Que é necessário você nascer de novo, nesse sentido. E o apóstolo Paulo vai falar, Cristo, então ele vai tentar explicar assim, o Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E em outro tempo, você andava nisso, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da... Então, assim, quando a pessoa está andando em desobediência a Deus, uma coisa é você desobedecer a Deus em ignorância. Poxa, eu nunca li a Bíblia, eu não sabia, dentro de mim já existe lá a marca de Deus, você sabe o que é certo ou errado. Mas quando você tem acesso à palavra de Deus, quando você conhece Jesus Cristo, quem é Jesus? Poxa, ele morreu por mim, começa a entender a história. E você aceita isso lá no seu coração, que Cristo que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o verbo que se fez carne, o Espírito Santo passa a habitar em você. E quando há uma conversão genuína, você não fica mais preocupado em deixar de fazer as coisas que você tinha prazer. Porque nós fazemos, por exemplo, fui dar uma corrida hoje, eu gosto de correr, dá aquela sensação, depois tomo um prazer. Mas assim, você não vive mais disso. Eu vivo sem correr. Você vai engordar um pouquinho. Sim ou não? Vai caminhar, engatinhar, mas assim. Mas não é a busca mais isso, o prazer pessoal. É o prazer, assim, de agradar a Deus, ao Pai. E a nossa mente, ela vai sendo alimentada pela presença de Deus. E Deus está dentro de você. Escuta um louvor. Vamos fazer o bem aqui. Vamos fazer ali, não importa quem. Deixa eu te usar para abençoar esse. É Deus operando em você. Então, Paulo fala assim, em outro tempo, sem o Espírito Santo de Deus, você andava segundo o curso desse mundo. Qual é? Eu preciso ter. Eu preciso ter para ser. Eu preciso ter. Eu preciso fazer. Agora, o Paulo vai tentar explicar isso, que entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. O que importa é o que eu preciso, o que eu quero. Depois eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se foi bom para mim, então acho que vai ser para ele. Nesse sentido, fazendo a vontade da carne dos... E éramos, por natureza, filhos da... Pisa no meu pé. Como outros também. Aí ele fala assim, se era assim, mas de repente Deus entrou na sua vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está salvo. Você não tem que fazer nada, Cristo fez. E essas afirmações feitas aqui de púlpito ou na Bíblia, é um risco muito grande na mente de um ignorante, que vai pegar essa deixa. Bom, se eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Onde abundou o pecado, então, existem teorias assim. E assim, num período, a igreja, o pessoal, então vamos embora. E ele levantou essa hipótese e vai todo mundo atrás. Até o Espírito Santo começar a ganhar espaço, que ele vai falar. E Jesus nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez andar nos lugares em Cristo Jesus. Esquina. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória. Olha que legal, da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. E aí ele fala assim, porque de novo, pela graça sois por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Decidiu salvar você por intermédio do Filho dele. E é o versículo que mudou a minha vida, João 14 lá, que um dia, há 30 anos atrás, eu li.
Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? E só por Ele. Então, quando eu comecei a ler isso, meus olhos abriram, eu fiz assim, ó, dá licença. Ainda tem, cara. Mas assim, é isso. Quanto custa? Quantas cestas básicas? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você faz porque você é inspirado por Deus a fazer. Você não sabe por quê. Mas ele fala assim, olha, não vem das suas obras a salvação. Não vem de obras, para que ninguém vos glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as quais Deus preparou para que andássemos. Então, você que anda em Cristo, não tem como você não fazer boas obras. Porque o Espírito Santo de Deus é uma luta constante, ele vai te conduzir. Nós lemos na carta passada, é uma luta entre carne e espírito. E você tem que abrir, não entristecer o espírito, ele vai falar. Portanto, continua. Lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios você fazia coisa errada. Então, e para isso é normal. Então, enquanto nós não apresentarmos Jesus para as pessoas, não vai continuar igual, eles não entendem. Se dentro da própria igreja, é difícil às vezes o cara entender o que está fazendo, sim ou não? Dentro, imagine, é um processo, nós estamos na mão do oleiro, aqui sendo trabalhado. Tio, não tira essa pedrinha não, é tão bonitinho, olha. Não tira esse adesivo não, deixa ele aí. Nós somos assim. Então assim, mas quem não tem Cristo é super normal fazer isso. E aí ele fala assim, nós éramos gentios na carne e chamados em circuncisão. Pelos que na carne se chama circuncisão feita por mãos de homens, que foi a aliança que o Abraão fez lá em Gênesis capítulo 17, 15 lá. Porque assim, Deus que naquele pacto com Abraão, ele quis o seguinte, olha, isso aqui é para você lembrar que você precisa lembrar as futuras gerações. Ele foi diretamente no órgão reprodutor masculino. Lembra? O que é isso aqui, filho? Existe um Deus, nós não podemos esquecê-lo. Então, no 8º dia, a circuncisão lembra isso. Filho, vai explicar para o seu filho futuramente a circuncisão. Bom, em que, no outro tempo, andasse segundo o curso desse mundo, ele vai se repetir, segundo o príncipe do mar, o demônio existe, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. De novo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste, está chegando perto. Você estava longe, aí o sangue de Cristo, está sobre a sua vida. Está chegando perto. Está chegando perto. Por quê, pessoal? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Não interessa se é circunciso, se é gentil, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu sou judeu, o outro é gentil, não tem mais. Sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, nos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, Jesus é a lei, a palavra se fez carne. Ele é a prática da lei mesmo, ele vivo. Olha para ele é a lei viva. A lei, a justiça. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela E vindo, ele evangelizou a paz, ou seja, Jesus trouxe a boa notícia da paz. Onde Jesus está, há uma paz reinando. A vós que estavais longe, e aos que estavam perto. Eu falo assim, porque os judeus achavam que estava perto, os outros não. Agora Jesus aí, vem cá. Eu amo vocês. Não tem separação.
Ninguém é melhor que ninguém, ele quer falar. São todos iguais, todos são ele nivelou todos assim por baixo, todos são pecadores. E o apóstolo Paulo vai explicar isso em outro livro. Os caras não entendem, essa carta roda, né? E começa a surgir questionamento. Então ele vai explicar outro livro. Que não dá para estudar esse ano, que é o Romanos. Queria muito ler Romanos, porque é fantástico. Nós temos que ler. Romanos ele é considerado o evangelho do Paulo. É fantástico. Por quê? Olha só, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ou seja, aquele que achava que estava perto e aquele que pensava que estava longe, em Cristo tem acesso ao Pai. Da circuncisão, incircuncisão. Assim, quem já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós todos somos. Então, quando falar de igreja de Cristo, tira denominações. E é aquele que é pessoal. É só Deus que sabe. Sim ou não? É só Deus que sabe. Nós estamos juntos aqui estudando, buscando aperfeiçoamento, buscando. Vocês vão ver só. E tem situações que você vai expor sua ideia. Você vai falei besteira. Não tinha que ter falado, mais ou menos assim. Alguma situação que você vai expor. Falei, não, peraí. Se Deus está permitindo aquilo, opa, peraí, o que está acontecendo? Ou o que a palavra diz? Senhor, é isso. Por que tem que orar, buscar? E realmente, a Bíblia vai dizer lá em uma das cartas que essas coisas vão acontecendo na igreja para que os justos se manifestem. É fantástico isso, meu. Assim, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E tem um pedreiro fazendo, hoje foi muito engraçado, na casa da minha mãe, a minha irmã está fazendo minha mãe, cara, tem que subir 51 degraus na casa da minha irmã. A minha mãe está cansada, assim, vamos fazer o seguinte, lá embaixo dá para fazer uma casinha para ela dar. Vamos fazer? Vamos. Estamos terminando. E hoje o pedreiro está fazendo um muretinho em cima da lajinha do banheiro, que assim, eu ia tirar foto. O primeiro bloco que ele colocou foi na quina. Você vai entender. Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Aí eu peguei esse desenho. Só para você entender que essa pedra, ali naquele cantinho, ele vai fazer o quê? Puxar a régua ali para dar direcionamento. E depois, ele vai usando o prumo ali para subir. Mas assim, ele quis dizer o seguinte, o Paulo quis dizer que Cristo é o fundamento. Ele vai dar direcionamento horizontal, direita, esquerda e o vertical. Então, Cristo, nós temos que alicerçar as nossas ideias sobre esta pedra, nesse sentido também. Bom, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, que habita dentro de você. E ele fala assim, no qual também vós juntamente sois edificados. Para quê? Para que você é edificado? Para que você passa por pensamentos? Para que você passa por situações difíceis? Por que Deus está permitindo tudo isso na sua vida? Porque você é morada dele. Ele decidiu habitar em você. Então, essa luta, qual o objetivo dela? Que você atinja a estatura do varão perfeito, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esse foi o capítulo 2, ele está falando sobre isso. E aí, olha que lindo, ele fala assim, ele continua, não é que separamos os capítulos, né? Essa semana tive uma surpresa na escola lá. Aí eu coloquei um vídeo lá, o Raul viu, assim, eles bateram o recorde. Em 5 minutos eu tirei 2 alunos da sala. Entendeu? Aí eu falei assim, não, você não lembra. Não, mas assim, eles nunca foram daquele jeito. Nunca. Sempre consegui e tal. E aí, mas estava tudo planejado. Estava tudo planejado. Eles estavam demais, até respondões. Não, não, você não, sai da sala. Sai não. Fica vocês aqui. Eu vou sair com vocês. Vocês saem comigo. Aí,
Aí eu desci, coordenadora, fica com o resto da sala, que eu vou descer com os 6 aqui, porque eles estão brincando demais hoje, eles não querem aula. Então a gente vai perder a aula e eu preciso fazer essa revisão. Aí ela sobe, ela também sabe tudo isso, um teatro, né? E ela sai lá, fica com eles conversando, daqui a pouco eles descem. E para mim, professor, para você também não, pode descer. Aí desce tudo, e aí faz a surpresa, né? Para me convidar para ser o paraninfo deles. Aí eu falei, mas eu precisava tudo isso. Fiquei, cara, 5 minutos. Eu sei, mas, pô, eu perdi a aula. Pior, não, foi o pior que eu falei. Não. Aí eu falei assim, ó, mas vai ficar meia dúzia de recuperação mesmo assim, viu? Eles deram risada, assim. Não, mas assim, não precisava. Assim, não precisava, atitude, relacionamento. Mas eles falaram assim para a coordenadora, olha como eles conhecem, o Milva, ele falou assim, o Zeni, nós vamos provocar tanto o professor que ele vai tirar a gente da sala, a gente conhece ele. Só não sabia que era tão rápido. Foi demais. Aí depois me abraçaram, foi legal pra caramba, mas não precisava. Falando para vocês, é assim, é que eles conheciam o professor, o estilo do professor. Você conhece. Eu falei, pessoal, é uma honra, porque vocês têm um corpo docente fantástico. Eu converso com eles, assim, todo mundo quer ensinar vocês da melhor maneira possível. Então, foi uma honra ser escolhido. E quando fala em relacionamento com Deus, ele fala daquela pedra, daquela declaração do Pedro, é sobre a declaração do Pedro, a revelação do Pedro, é sobre aquilo, sobre aquela revelação, aquele conceito, aquele relacionamento com Deus, que a igreja é firmada na rocha. Entendeu? Só que você só vai entender isso quando você começar a ter o relacionamento com seu pai. Tudo que está acontecendo aqui no mundo, tudo. Ele está no controle de tudo. É. É. Fantástico, né? É fantástico, pessoal. E o apóstolo Paulo vai falar assim no capítulo 3, ele é até autoexplicativa, tem até poucos comentários, que ele fala assim, ó, se você está entendendo, se você está entendendo que dentro de você é o Espírito Santo de Deus, que Deus quer melhorar você, para em você, ele se manifestar ao mundo, sem ler a palavra. Você precisa ler, lá na escola. Você não precisa ler a palavra lá no trabalho. Você não precisa ler. Você tem que ser a palavra viva. Teve uma passagem, eu acredito que em Coríntios, que eles estão pedindo cartas de transferência, cartas de referência. Aí o apóstolo Paulo fala, caramba, vocês estão pedindo cartas de referência? Você é a carta escrita de carne e osso. Você é a carta. Ué? Ele dá uma dúvida, que carta, cara? Tudo bem, por exemplo, assim, quem vai fazer intercâmbio, tem uma aluna que foi fazer intercâmbio agora no Canadá. Então ela falou, você pode fazer uma carta de referência? Eu falei, claro, fiz uma carta, no moldes lá do Canadá, mandamos, a escola assinou, tal, eu assinei, ó, eu recomendo. Essa aluna é assim, 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 assim. Ela quer aprender, pode ensinar, pode querer ensinar qualquer coisa, ela quer aprender. Dentro das suas dificuldades, mas ela quer. É isso que vocês querem? Pode levar, mais ou menos assim. Está lá, está fazendo intercâmbio. Uma carta de recomendação. Mas, poxa vida, meu. Vamos supor que no próximo ano eu saio da igreja. Aí, eu não tenho que pedir carta de recomendação para outra igreja. A gente pede uma carta de transfer. Isso. Não é isso? A recomendação é o seguinte, na primeira manifestação que eu falar alguma coisa lá, os caras vão me conhecer. Ó. Ô, pastor, você mudou a carta aí, exceção aí. Isso é fraude, hein? Mais ou menos assim. Então, nesse sentido, né? Aí o apóstolo Paulo está tentando mostrar o seguinte, olha, não é fácil. Não estou falando que é fácil. E ele quer dizer o seguinte, eu sei o que eu estou falando, o apóstolo Paulo fala, eu conhecia a palavra, eu conhecia de ponta a ponta a palavra, e eu era tão assim, que estava escrito, que eu não entendia a mensagem. Foi necessário Jesus aparecer para mim e falar, Paulo, por que você está me perseguindo?
Porque eu estava cego. A palavra me cegou de tal maneira que eu ficava tão assim, emprenhado nos dogmas, nos costumes fariseus ali, que é isso, não é aquilo, um monte de regra, que eu esqueci que eu estou ao lado de gente. E que gente quer ser amada, quer ser direcionada. E eu preciso entender, se Deus não entrar em mim, eu não consigo ser melhor do que eu sou. E o Paulo ia atrás, mas o cara não leu. O cara não conseguiu ler. Você acha que hoje tem um monte de livro disponível na internet, a gente não lê? Imagina 2000 anos atrás. Você acha que todo mundo tinha livro para ler? Não, era só de domingo na igreja lá. Hoje, quem está? Hoje a prova está com você. Pentecostal é muito isso. No início da minha conversão, eu tinha que estar preparado em todo lugar. Sabiam disso? Eu ia visitar as igrejas pentecostais, a prova está com o irmão. Comer? Com você, Cícero. Você vai... Era assim, está com oportunidade. Porque eles acreditavam que você ia lá, na igreja, isso há 30 anos atrás. Você ia lá visitar e Deus está te levando lá, uma honra receber você lá. Então, por favor, você está com a palavra, irmão. Olha que lindo. É fantástico, né? Bom, e aí, por isso assim, eu estou preparado sempre. Eu aprendi desde o início. Pode me chamar a qualquer momento assim. É que assim, você vai estudando e Deus vai te lembrar. Você está se preparando, não é você. Não é você, sabia? É muito legal isso. Posso te contar um parênteses? Eu queria muito ir na congregação. Eu queria muito ir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou lembrando de texto. Mas eu estou lembrando por quê? Porque eu li. Então, durante a semana, se você vai pegar minha Bíblia, está tudo riscadinho. Então, quando eu ler esse texto, eu estou lendo, estou escrevendo do lado, assim, algumas reflexões, a qualquer momento. Quando eu estiver em qualquer lugar, eu abro a Bíblia. Eu já tenho aquelas reflexões. Deus vai me direcionar lá. Como, por exemplo, eu estava lendo Efésios agora, Deus me fez lembrar lá de Mateus. Cadê essa passagem? Paulo está falando sobre isso. E é assim, os caras têm que estudar em casa. Tem que estudar. Não existe isso. Não existe isso. Deus não é um estado de psicografia que você vai... Não é isso. Não é. Deus vai te fazer lembrar. E você está conversando com Deus, estudando, Deus está te revelando. O apóstolo Paulo leu: eu vou orar por vocês para que Deus dê entendimento, revelação. É isso. E o apóstolo Paulo não é fácil, porque eu persegui as pessoas. Ele fala assim, por essa causa, que causa? Por orar, por buscar ser melhor, porque viver na presença de Deus, por tentar explicar para as pessoas agora de uma maneira mais calma, porque eu sou poliglota. Eu fui eleito, eu fui escolhido por Deus para pregar aos gentios, porque os judeus já tem um monte de gente pregando, eles estão, quando precisar trocar muita ideia, outro escalão, outro nível, eu vou lá conversar com eles, porque eu sou estudado, e eles vão olhar para Pedro, João, para lá, tudo pescador, então legal, então estou aqui, estou estudado, pode falar, mais ou menos assim. E aí ele fala assim, por essa causa, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Porque eu estava perseguindo todo mundo. E Deus falou, vem cá. Eu vou te explicar. E ele sai de cena. Estudar a biografia de Paulo não é assim. É que a Bíblia não... Você tem que parar, estudar. Por quê? Quando ele se conversa, né, Alberto, ele sai pregando que nem doido para recuperar o tempo perdido. Quase ele é morto. Os judeus, os apóstolos não queriam aceitá-lo. Como assim? Será que ele é um espião? Está lá. E aí, assim, ele não ele queria ficar em Jerusalém, falou, você não vai ficar. Os irmãos não querem você aqui em Jerusalém. Eles não queriam, estavam com medo. Outra coisa, eu também não quero você, quero você em tal lugar. Então, assim, quando você começa a estudar detalhes ocultos nas cartas, você vai formando o perfil do Paulo, você fala, caramba, ele sai de cena, fica 10 anos estudando lá na cidade dele. Cristãos, já era, exatamente, não sabia. Então ele chegava assim, e agora? Ele chegava para matar, velho, para o ímpar, né? Então ele começou a pregar, ele falou assim, oi? Então, por essa causa eu estou preso por vocês,
por causa do evangelho. Olha só, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco que me foi dada. Então assim, olha, nós estamos numa dispensação da graça. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Salvação. Nesse sentido, você está, dispensação da graça, é um período. É fantástico isso. Só que, na nossa zona de conforto, a gente, deixa Deus conduzir tudo. E aí estão chegando pessoas na igreja, com menos tempo que a gente, sendo usado por Deus, com mais poder, porque essas pessoas não querem saber de tempo. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos e vice-versa. Ela se coloca à disposição de Deus e Deus vai usando. Só que tem que passar, tem que passar por estudo. Você precisa ler a Bíblia. Não tem como, não tem. O Espírito Santo não vai tomar você e falar uma palavra sem lembrar. Não existe isso. Ele pode te usar, que nós vamos ver, por dons. Ele pode usar você através de um dom sobrenatural, se você permitir. É fantástico isso, mas ele quer usar você no natural, com o culto racional. Ó, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Jesus, ele foi um mistério revelado por Deus nos últimos tempos, nos últimos dias. Porque assim, nos últimos tempos, Deus falou muito através dos profetas, mas agora através do Filho. Foi um mistério que se manifestou. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele falou assim, eu compreendi. E eu tento explicar para vocês. Só que às vezes você quer explicar muito e confunde, porque as pessoas não gostam de ler. Gostam de ouvir, gostam de ver. E ele está tentando explicar situações. Então assim, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Deus se revelando pelo Espírito nos santos, nos apóstolos. E ele continua a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, não é mais judeu não, hein? Não é só judeu, é todo mundo, todo aquele que crê será chamado filho de Deus. Todo aquele. Então, assim, é todo mundo. E o Paulo está tentando explicar isso para os judeus, puro sangue. Que é difícil, os ortodoxos mesmo, não. Você tem que andar como eu ando, você tem que fazer o que eu faço, você tem que comer o que eu como. Senão você não é igual a mim. Da qual fui feito ministro, que é a palavra, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Deus operou em Paulo. Imagine, você é um cara estudioso pra caramba, mestre, respeitado. Podemos lá até ele, com Jesus. Aí imagina o Paulo estava lá no meio desses caras, estudando tudo, e Jesus fala com ele, e Paulo, vem cá, deixa eu te explicar. Senhor, mas eu sei tudo. Não, você sabe na teoria, vem cá. Na prática, a teoria é outra. Como assim? Vai treinar nas empresas, combate a incêndio. Vou explicar. Então, treinamento. Pessoal, vai tocar buzina na escola. Todo mundo sai de 2 em 2, sem correria, tá bom? Fica ali no pátio. Estamos treinando. Puxou? Tá legal. Pegou incêndio. Vai. Nós estamos estudando a Bíblia. Estamos tendo um curso na prática. E aí? Apareceu incêndio. E na prática? Fiquei doente. Fiquei doente. E agora? Cristo me ama? Ama. Vai se curar através de remédio. Trabalhando com o profeta Ezequias, que o Paulo vai lá, fala com ele. Deus curou, mas pega o finalzinho lá. Passou lá uma pomadinha nele e tal. Tomou um remédio. E é assim. É Deus operando não só em você, através da sua doença, em alguém, na conversa. É fantástico. A mim, o mínimo de todos, o menor de todos os santos. Menor, foi o último. Foi lá, o último, aquele último engolido. O último, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas dessa palavra, incompreensíveis de Cristo.
pessoas não entendem que Cristo é a manifestação do amor. Não entra, porque assim, e vai por mim, as pessoas se cegam, as pessoas não adianta. Eu sei o que eu estou te falando, sabe? Elas não querem ler, não querem te ouvir, porque ao ouvir a palavra, vai confrontar com o que ela está fazendo, e ela vai falar, bom, mas eu não vou mudar mesmo, eu não consigo mudar essa semana, eu não consigo mudar, vou conseguir mudar só o ano que vem, vou tentar consertar essas coisas esse ano, olha só, e é o mês que vem, o ano que vem, daqui a 2 meses, eu tomara que Deus tenha paciência comigo, daqui a 2, benignidade, daqui a 2 meses, se vier o profeta, é assim, e vai retardando o processo. Fica aí saindo com a cunhada, né? Mais ou menos assim, não é isso? Tá lá. Sim, vai embora. Quanto mais idade, mais difícil. Ele fala assim, ó, e demonstrar a todos o mistério, qual seja a comunhão do mistério, que era mistério, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então são afirmações para que agora, pela igreja, mas que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A igreja de Deus, ela é reconhecida do céu, e pelos principados e potestades também. Quando você busca a Deus, a sua vida não vai ficar mais tranquila. Não é isso. Você vai ter a proteção, a companhia de Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, você está ali, você é abalado. Você vê as coisas acontecendo, o diabo vai lá mexer na sua família, cara. Vai mexer nas suas coisas. Assista esses filmes aí. Ele vai lá. Por quê? Porque você está incomodando o inferno. Mas você quer saber? Senhor, em Cristo nós somos mais que... É fantástico. Você fala assim, olha, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Você tem que ter fé que Jesus está com você, que Jesus estará com você, que Jesus caminhará com você, que Jesus está transformando você cada vez mais, e as situações que estão vindo na sua vida, acredite, é para te fortalecer. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não fica preocupado comigo não, estou preso aqui, mas olha, mas eu tô firme aí, fica aí. Fica com a sua tribulação aí, você vai crescer também. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, no homem. É o trabalho lá dentro, de dependência, Você vai continuar externamente assim, e ele vai te conduzir. É que a gente não entende isso, ele quer nos melhorar internamente, e as situações estão lá. Enquanto não melhorar, não mudar aquela lição, você não passa de ano, mais ou menos assim. Para que Cristo habite pela fé, onde? Em nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Quer dizer, em todas as dimensões, Deus quer melhorar você. Em todas as direções. Quando ele está falando direita, esquerda, para cima e para baixo, é o seguinte, ele quer mexer, ele quer mudar os móveis da sua casa. Quem é que escolhe o lado do sofá na sua casa? Pois é, deixa Deus mudar as coisas dentro de você, entendeu? Não é isso, senhor? Quem é que manda lá? Quem é que escolhe a cor para pintar a parede da sua casa? Então mais ou menos...
E com Deus, eu sei, e com Deus é assim, Ele quer, olha, eu posso entrar aí, dar uma arrumadinha nessa sala aí, eu posso entrar no seu quarto hoje e te revelar o que não está me agradando, eu posso entrar ali na sala, eu posso entrar nos departamentos da sua cabeça aí e tentar te revelar o que você precisa fazer para crescer ainda mais, que Ele quer te usar. Ele fala isso, porque a ideia é conhecer o amor de Cristo. E esse amor de Cristo não adianta, ele excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a... Então assim, você precisa com fé buscar a Cristo e buscar a revelação, o entendimento, para que esse homem interior cresça, e crescer de tal maneira que compreenda que o amor dele excede todo o entendimento, para você ficar cheio do que? De toda a plenitude de Deus, para se esvaziar em alguém. O apóstolo Paulo falou em Gálatas do fruto, né? Que o Espírito Santo produz em você fruto, mas o fruto tem que ser comido por outros, não é verdade? É mais ou menos isso, né? De cara, né? Ora, aí é aquele versículo que você gosta. Eu falo assim, ora, eu falo, pô, meu, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós... Olha que lindo, aqui a gente passa batido isso. Existe um poder de Cristo no Espírito Santo operando em nós. E Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos, né, e pedimos, muito mais. A esse, glória, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não dá para a gente ler o próximo. Nós temos 2 capítulos. Então, nós vamos agora para o capítulo 4. Na próxima semana, o apóstolo Paulo está dando todo esse, falando que existe o Espírito Santo dentro de você, mas você é real. Então, o que ele vai falar nos próximos capítulos? Olha, vou dar uma dica para você. Está vendo aquele soldado ali? Está vendo aquela armadura? Eu vou dar um exemplo para você. Nós vivemos em guerra espiritual. Você está no mundo visível, né? E as coisas invisíveis estão acontecendo. E a luta não é contra a carne, porque você luta contra você mesmo nesse sentido. Mas coletivamente, ele fala assim, olha, a luta não é, você não tem que odiar o seu pescoço do irmão, assim, você tem que amá-lo. Em Cristo Jesus. Senhor, ame-o através de mim. Bom. Mas existe então, por que você é tão ferido, tão atacado? E aí ele vai dar uma dica para nós depois. Nós precisamos nos revestir de uma armadura espiritual. E aí ele vai falar. E a principal arma, sim, é a Bíblia. Quando você começa a ler, você sabe que não pode fazer nada, você para, respira e vamos embora. É que na igreja tinha que ser mais fácil a gente conviver. Sim ou não? Tinha que ser mais fácil, porque todos têm o mesmo propósito, né? Buscar a imagem de Cristo, ser melhor. Mas como nós somos fracos, cada um está num nível diferente, espiritual, buscando... Não, assim, para Cristo tudo é igual. O nosso destino é o céu. Não interessa eu falar do lado direito ou do lado esquerdo, eu quero ir para o céu. É. Exato. Portanto, eu te convido, na próxima semana, a você andar digno da vocação que você foi chamado. E ele vai falar isso. Né? Que você foi chamado, você tem uma vocação. Ele vai falar, olha, no início ele colocou alguns, né? Vieram os apóstolos, tá bom? Depois vieram os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, e aí de acordo com a necessidade, ele foi derramando os dons e aperfeiçoando a pessoa. Então no capítulo 4 ele vai falar isso, sobre que vocação que você foi chamado. Eu não sei ainda, vamos ler, vamos ver. Por isso eu já passei por vários departamentos na igreja. Fui lá no departamento infantil, professor, passei na tesouraria, no Ministério de Evangelismo, mas eu sei que o meu lugar é onde?
Acabou, é aqui. Mas eu já fui para, é lindo demais. Tesoureiro, vice-presidente, quer dizer, então assim, mas, ó, eu posso trabalhar aqui, Senhor? Pode, vai lá, nesse sentido. Amém? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Deus continue abençoando a sua vida. Busque a Deus.